Olá, pessoal. Como você já sabe, eu me chamo Milena e eu sou estagiária do professor Taisso. Nossa aula de hoje será sobre grau de equilíbrio e constante de equilíbrio, Kc e Kp. Para sabermos, primeiramente, o que é grau de equilíbrio, nós precisamos entender, primeiro, o que é o equilíbrio químico. E o que seria o equilíbrio químico? O equilíbrio químico, ele é um fenômeno que acontece nas reações químicas reversíveis entre os reagentes e produtos. Ou seja, pessoal, a concentração dos reagentes e produtos, ela vai permanecer constante e a velocidade das reações vai permanecer a mesma. Em uma reação química, nós temos os reagentes e nós temos os produtos. Os reagentes eles são chamados de moléculas iniciais que se transformam em produtos. Essa reação química ela pode ocorrer de forma direta, onde os reagentes se transformam em produtos, mas também pode ocorrer de forma inversa, onde os produtos eles vão se transformar em reagentes. O equilíbrio químico ele acontece quando a velocidade das duas reações direta e inversa permanecem as mesmas, fazendo com que o valor da concentração de produtos e reagentes sempre se mantenham constantes. Como nós podemos ver aqui no esquema, A e B são os reagentes, C e D são os produtos, e o V1 é a velocidade da reação direta, e o V2 é a velocidade da reação inversa. Quando esse equilíbrio é atingido? Quando esse equilíbrio é atingido, gente, os valores de V1 e V2, eles são os mesmos, né? Existindo no sistema reagentes e produtos ao mesmo tempo. As reações, elas não vão parar de acontecer em momento algum, somente suas velocidades serão igualadas. Pessoal, o equilíbrio químico ele pode ser homogêneo e heterogêneo. Quando que o equilíbrio ele é homogêneo? É quando em um sistema fechado, os reagentes e produtos eles estão no mesmo estado físico, o que ocorre geralmente nos estados líquidos ou gasosos. Por exemplo, quando eu tenho reagentes líquidos, eles reagem formando um produto também líquido. E o que seria o equilíbrio heterogêneo? O heterogêneo acontece quando os reagentes e produtos eles estão em estados físicos diferentes. Por exemplo, a reação entre ácido clorídrico e o nitrato de prata. Né? Ele forma um precipitado branco, como mostrado aqui nessa imagem, que é o cloreto de prata. Enquanto o cloreto de prata ele está no estado sólido, os demais participantes da reação eles estão em solução aquosa. O equilíbrio químico ele é medido por duas grandezas, a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. Nós iremos conhecer cada um deles. E lembrando que o equilíbrio ele pode ser alterado quando ocorre mudanças de concentração, temperatura, pressão e uso de catalisadores. A constante de equilíbrio, né, conhecida como Kc, ela é uma expressão matemática que indica quais são as quantidades de produto e reagentes no estado de equilíbrio. Essa relação ela é estabelecida entre as concentrações molares, que é mol por litro, de reagentes e produtos presentes em uma reação que seja elevada aos seus respectivos coeficientes. E o que seria esse mol? O mol ele é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. Para 1 mol, eu tenho o seguinte valor, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O mol por litro, ele vai ser essa relação entre a quantidade de matéria do soluto, medida em mol, e o volume da solução em litros. Bom, pessoal, a constante de equilíbrio, que é o Kc, ela deve ser representada da seguinte forma. Em todas as suas concentrações, elas deverão ser elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos.
Nesse caso, nós temos o C e o D na imagem, que representa as concentrações dos produtos, o A e o B, que representa as concentrações dos reagentes, e o A, B, C e D, eles vão representar os coeficientes estequiométricos da equação balanceada. As concentrações, elas devem ser sempre expressas através da unidade de medida mol por litro, como nós já havíamos mencionado. A constante de equilíbrio, o Kc, ele é uma constante para uma reação determinada em uma temperatura determinada, sólidos e líquidos puros, incluindo solventes, e a reação ela precisa estar balanceada e com os coeficientes escritos com o menor número inteiro. A constante de equilíbrio, Kp, ela é utilizada em termos de pressão. Ela é representada da seguinte forma, seguida da mesma forma que foi representado a constante de equilíbrio Kc. Quando existe pelo menos um dos componentes da reação no estado gasoso, a constante de equilíbrio ela também pode ser expressa, em termos de pressão, que é o caso da constante Kp, e onde o P ela é a pressão parcial de cada substância no estado gasoso no equilíbrio. Bom, diante do que foi exposto da constante de equilíbrio Kc e Kp, vocês devem saber que elas dependem somente da temperatura. Se a temperatura ela for mantida constante, os seus valores também serão mantidos os mesmos. O grau de equilíbrio, que é outra representação do equilíbrio químico, ele é simbolizado por alfa. E o grau de equilíbrio químico ele é uma grandeza que relaciona o número de mol consumido com o número de mol inicial de certo reagente, podendo ser expresso em porcentagem. Ele é usado no equilíbrio químico, gente, para indicar a relação que existe entre a quantidade de matéria, que é o número de mol, depois que determinado reagente, foi consumido, e a quantidade de matéria inicial. Dessa forma, o grau de equilíbrio ele pode ser calculado por meio dessa seguinte expressão. Alfa é igual ao número de mol consumido sobre o número de mol inicial. Quando ocorre uma perturbação no sistema, em equilíbrio, como uma variação da concentração dos reagentes ou dos produtos, o grau de equilíbrio ele sofrerá variações também. Ele pode expressar, pode ser expresso o equilíbrio químico por meio de um gráfico, utilizando as variáveis de velocidade e concentração em função do tempo. Nós obtemos aqui o equilíbrio químico, como podemos ver aqui na imagem, quando as linhas de velocidade e também de concentração e tempo se tornam horizontais. Aí atingiu o equilíbrio químico. Com relação à concentração dos reagentes, relacionando aqui a concentração vezes o tempo, ela é máxima e ao longo do tempo ela diminui, uma vez que eles estão sendo transformados em produtos. Dessa forma, a concentração dos produtos inicialmente ela vai ser igual a zero. Mas por quê? Porque no início da reação só existem reagentes. A concentração dos produtos ela cresce à medida que estão sendo produzidos pela reação. Assim, o equilíbrio ele é atingido quando a concentração dos reagentes e produtos na reação ela é constante. E logo esses valores eles não vão ser necessariamente iguais. O equilíbrio químico, em algum momento, ele pode ser perturbado. Esse acontecimento ele é chamado de deslocamento ou perturbação do equilíbrio, onde, segundo o princípio de Le Chatelier, qualquer desequilíbrio na concentração, na temperatura ou na pressão, ela faz com que o sistema reaja buscando estabelecer o equilíbrio químico. E quais são os fatores dessa perturbação? Vai ser alteração nas concentrações de reagentes ou produtos, alteração na pressão do sistema, se houver componentes gasosos, vai ser a variação na temperatura, que faz com que não somente o equilíbrio seja perturbado, mas também altera o valor da constante.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que seja o grau de equilíbrio químico e a constante de equilíbrio químico Kc e Kp. Bons estudos e até a próxima aula.